Graça e paz, meus queridos, em nome do Senhor Jesus, é assim que eu desejo cumprimentá-los e esperando que esta semana esteja sendo muito abençoada para você. Esta semana que já mostra metade do mês de abril, hoje dia 15 de abril. Mas espero que você esteja bem, que você esteja em paz e que você esteja percebendo a ação de Deus sobre sua vida, a presença de Deus sobre sua vida, o poder de Deus sobre sua vida. Marcante está na minha mente, nesse momento, o grande poder de Deus. Eu olho para o texto de Jó, quando ali a partir do capítulo 38 até o capítulo 41, Deus começa a discursar sobre todo o seu poder. Todo o Antigo Testamento nós podemos perceber na comunicação e na revelação de Deus ao seu povo, fazer com que o povo perceba o seu grande poder. Mas no livro de Jó, o Senhor Deus discursa sobre todo o seu poder e nos dá uma amostra bastante especial do seu grande poder. Eu convido você a abrir o livro de Jó, agora ou depois do capítulo 38 ao capítulo 41 e perceber isso. Eu quero tirar alguns textos para mostrar para você o quanto esse poder de Deus é realçado nesse texto. Depois de Jó reclamar, depois dos amigos de Jó de maneira inapropriada quererem defender Deus, Deus faz esse desafio a Jó, do capítulo 38 ao capítulo 41. Então ele começa dizendo assim no versículo 4: onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Mundo, não só a terra, o mundo, tudo o que existe. Então Deus lançando o alicerce de tudo. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Jó estava, até então, ele estava reclamando e reivindicando e fazendo uma defesa de si mesmo. E mais, ele diz no versículo 5, quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. Deus dizendo ironicamente para Jó: o que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra de alicerces, sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Quem estabeleceu os limites do mar? E começa trabalhando aí no verso 16, dizendo: você explorou as nascentes do mar? Percorreu suas profundezas? Sabe onde ficam as portas da morte? Viu as portas da escuridão absoluta? Tem ideia da extensão da terra? Responda-me se é que você sabe. De onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Mais à frente, versículo 22, você alguma vez visitou os depósitos de neve? Ouviu onde fica guardado o granizo? Onde os relâmpagos se dividem, verso 24, de onde se dispersa o vento do leste? Mais para frente um pouco, no versículo 27, quem envia chuva para saciar a terra seca e fazer brotar o capim novo? Versículo 31, você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo de Pleiades ou afrouxar as cordas do Orion? Lhe mostra o universo aí, o universo do universo para Jó. Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações ou guiar a ursa e seus filhotes pelo céu? Conhece as leis do universo? E Deus vai mostrando aí para Jó, nesse grande discurso,
que li alguns versículos do capítulo 38, mas no capítulo 39 tem mais, no capítulo 40 tem mais, no capítulo 41 Deus continua esse desafio a Jó, mostrando todo o seu poder. Vale a pena gastarmos esse tempo do capítulo 38 ao capítulo 41 e meditar no poder de Deus, quando Deus estava mostrando isso para Jó, revelando isso para Jó. Revelando para Jó e revelando para mim e revelando para nós. O quanto esse Deus é poderoso. É nas mãos deste Deus que nós estamos. O nosso destino está nas mãos desse Deus. Nós somos seus filhos. Os irmãos percebem como muitas vezes as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas preocupações não têm nada a ver com a realidade do poder de Deus. Nós não conseguimos acrescentar um segundo na nossa vida. Nós estamos soberanamente sustentados nas mãos de Deus até quando Ele desejar. Nós, tão pecadores, sustentados nas mãos desse Deus soberano. Ah, como é maravilhoso pensar no poder de Deus. E é esse poder que nos sustenta. É esse poder que faz vivermos semana após semana. Por isso, a menção de estarmos na metade do mês de abril, na metade do 4º mês do ano, já de maneira muito rápida nos encaminhando para o final do ano de 2024, que começou outro dia. Estamos nas mãos desse Deus poderoso. Que tal viver cada instante dignos desse Deus? Dignos que somos por sermos seus filhos desse Deus poderoso. Não há ninguém mais poderoso que o único e verdadeiro Deus. Não há outro Deus. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades, é nas mãos deste poder que nós estamos. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs em Cristo, sejam bem-vindos para este dia 15 de abril de 2024, para esse tempo de culto ao Senhor. Que o Senhor continue nos dando paz, nos dando força e nos dando alegria, por sermos tão fortes assim. Não que a força esteja em nós mesmos, evidentemente, mas estarmos nas mãos daquele que é e que tem todo o poder sobre todo o universo. Seja bem-vindo você também, que não faz parte da Igreja Batista Vida Nova, mas tem nos acompanhado nestes cultos da quarta, tem nos acompanhado nos cultos de domingo. Seja bem-vindo você também. Estamos ali na rua Cavour, número 57, os nossos cultos presenciais sempre aos domingos pela manhã às 9, logo depois a nossa escola bíblica, no nosso centro de estudos bíblicos, e à noite o nosso culto noturno. Estamos lá para abraçá-lo, estamos lá para cultuarmos o nosso Deus, e você é convidado para esse tempo de culto. Enquanto isso, de maneira virtual, seja bem-vindo nesta quarta-feira também. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por sermos tão fortes assim, por estarmos nas mãos e por sermos filhos de quem somos, filhos do Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, obrigado pela certeza que o Senhor tem nos dado. Dia após dia, o Senhor tem marcado os nossos corações com a tua palavra, marcado os nossos corações com a tua revelação, a revelação de que o Senhor é conosco, de que o Senhor se apresentou em Cristo para nos reconciliar contigo, com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Somos-te muito gratos pela esperança que temos
Somos-te muito gratos pelo dia a dia que podemos colocar em tuas mãos em consagração, consagrando o nosso tempo, consagrando as nossas forças físicas, consagrando as nossas forças intelectuais, consagrando as nossas vontades, as nossas intenções, consagrando os nossos relacionamentos mais significativos com pai, mãe, esposa, esposo, filhos, família e a família maior que é a Igreja de Jesus. Obrigado por nos fazer fortes, ó Todo-Poderoso. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor. Logo depois vamos compartilhar da palavra do Senhor mais uma vez. Queridos, eu gostaria de, nesta quarta-feira e também na próxima quarta-feira, estar conversando um pouquinho com você sobre a experiência espiritual em duas dimensões. A experiência espiritual em duas dimensões. Hoje nós vamos ver essa experiência espiritual na dimensão inicial, quanto ao seu nascedouro.
E na quarta-feira próxima nós veremos sobre essa experiência espiritual quanto à continuidade através do discipulado. Nós continuamos experimentando essa experiência espiritual através do discipulado, depois de uma experiência de um novo nascimento. Eu quero fortalecer isso, porque muitas vezes nós vivemos o nosso dia a dia do Evangelho, nós vivemos o nosso dia a dia nas coisas do mundo, nos nossos afazeres, na nossa dimensão mental, enfim, de maneira muito intensa. E nos esquecemos que o que vivemos, espiritualmente falando, tem a ver com esse início, tem a ver com o nascimento espiritual. Assim como a vida de uma pessoa ela faz sentido por conta do nascimento. E às vezes, no dia a dia, nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos que somos portadores de uma experiência espiritual. Nós nos esquecemos que nós não somos homens naturais. Como o apóstolo Paulo diferencia ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, quando ele fala do homem natural e do homem espiritual. Nós somos especiais. Nós somos homens espirituais. Nós somos nascidos de novo. E nós não podemos permitir que o nosso dia a dia, tumultuado, carregado de tantas confusões por conta da nossa natureza humana, tumultuem também essa realidade verdadeira, realidade perfeita, que é o fato de sermos homens espirituais. Nós somos portadores de uma experiência espiritual. Então, eu quero reforçar isso com você, não na pretensão de estar dizendo alguma coisa nova, mas com a pretensão de estarmos trazendo à consciência novamente algumas realidades importantes e básicas para o nosso cristianismo. Essa é a primeira ênfase que nós damos em uma das classes do SEB, do Centro de Estudos Bíblicos, que trabalha com os irmãos que vão se batizar, assim como aqueles que estão chegando na igreja, que estão chegando na Igreja Batista Vida Nova. Então, isso é básico e é muito bom nós recobrarmos algumas coisas. Gente, nós temos uma experiência espiritual em duas dimensões. A primeira delas é que nós vamos começar a pensar um pouquinho hoje e recordar e repensar novamente. E a próxima quarta-feira nós vamos falar sobre a continuidade dessa experiência espiritual através de um discipulado, tá bom? Qual seria um texto bíblico que nós poderíamos colocar bem para esse tempo em que falamos da experiência espiritual no seu nascedouro, a experiência espiritual verdadeira? Não é a espiritualidade de maneira genérica, que é uma característica do nosso tempo. Nós não vivemos a racionalidade pura, aquela do século XIX, do século XVIII, do século XIX. Nós vivemos um mundo onde as pessoas são cheias de elementos espirituais, ênfases espirituais, arriscam ser teólogos, aí colocando os seus modos de enxergar e o modo de viver de uma perspectiva espiritual. Mas tudo isso nada mais são do que tentativas de buscar Deus através da sua própria, entre aspas, competência. Mas a verdadeira espiritualidade é aquela que nos é revelada através de Deus. Essa é a verdadeira espiritualidade. Aliás, tem dois termos bem interessantes da gente entender essa verdadeira espiritualidade e essa espiritualidade humana. A espiritualidade humana, ela
é revertida, é canalizada para a religião. Mostra-se através dos esforços religiosos. Cada pessoa tem uma religião, ou seja, cada pessoa tem a sua maneira de entender como se relacionar com Deus. E a verdadeira espiritualidade é Deus dizendo para nós qual é a verdadeira maneira de se relacionar com Ele. Então, é muito importante nós entendermos isso, tá bom? Recordando tudo isso, ok? Eu sei que muitas coisas você já sabe, mas a minha tentativa é fazer com que isso volte à nossa consciência para que a gente possa trabalhar o nosso discipulado, que a ênfase será na quarta-feira próxima, para que esse discipulado seja o mais eficaz possível, o mais eficiente possível. Algumas coisas que nós não podemos nos esquecer. Vamos lembrar disso. No coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E é isso que faz com que o ser humano tente, com todas as suas forças e a sua pseudo-competência, a sua pseudo-eficiência, buscar a Deus, ou buscar respostas para si acerca de como se relacionar com Deus. Daí é que vem aqueles papos todos, de todos os caminhos levam a Deus e tudo mais, ok? Nós não podemos nos esquecer disso. No meu coração, no seu coração, existe um vazio do tamanho de Deus. E muitas vezes, nós mesmos, mesmo sendo seres espirituais, mesmo conhecendo Jesus, muitas vezes nós substituímos algumas ênfases da nossa vida, ao invés de trabalharmos como Deus vê o mundo, nós começamos a trabalhar o nosso dia a dia como nós vemos o mundo. Então, é uma luta intensa, porque esse vazio do tamanho de Deus que existe no meu coração, no nosso coração, faz com que muitas vezes nós erremos o alvo, busquemos as soluções através daquilo que nós entendemos como sendo solução. E nem sempre isso é verdade. Nós não podemos nos esquecer disso. Tome cuidado. Existe um vazio no nosso coração que só é preenchido com a presença de Deus. E nós sabemos e falamos sempre que esse vazio tem um formato da cruz. Mas o grande problema é que muitas vezes nós não permitimos que toda a cruz, ou que o Espírito Santo penetre em todas as áreas da nossa vida. E em algumas áreas da nossa vida nós começamos a dar vazão aos nossos próprios conceitos, as nossas próprias ideias. Então, vejam que essa abordagem não é uma abordagem somente evangelizadora. Não, é uma abordagem de santificação também, porque nós não podemos nos esquecer dessa realidade, ok? Não podemos nos esquecer que existe uma dificuldade, ou uma impossibilidade, melhor, uma impossibilidade do ser humano se aproximar de Deus. Se Deus não se aproximasse do ser humano, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós nunca conseguiríamos entender os propósitos de Deus para o ser humano. Ok? Então, entre o Deus Santo e o homem pecador, existe um vazio, existe um abismo que nós não podemos de maneira nenhuma suplantar por conta do pecado. O homem, inicialmente, ele foi criado para um relacionamento perfeito com Deus. Nós sabemos disso. E esse relacionamento perfeito, ele foi corrompido. O homem, pela sua desobediência, pela sua rebelião, ele tomou das mãos de Deus a condução da nossa história. Ele é como se tirássemos o piloto do cockpit do avião e disséssemos para o piloto assim: agora quem conduz o avião sou eu. É como se nós tirássemos o timão do comandante do navio
e disséssemos para ele: agora a condução desse grande transatlântico, desse grande navio, sou eu. E isso foi feito através dessa rebelião. Então, o que nós vemos hoje é o homem querendo imperar sempre. Mesmo eu, mesmo você. Existe uma luta entre a carne e o espírito, sabendo disso, luta com essa tendência da carne de querer imperar, de querer comandar esse avião, de querer comandar esse navio. Então, nós precisamos lutar muito para mantermos a cruz sentada no cockpit, mantermos a cruz sentada ou acionando o timão do navio. Então, é aquela figurinha que nós conhecemos bem, que o ser humano natural, ele tem a cruz fora do cockpit e ele no comando da vida. E a partir disso, isso nós não podemos perder de vista, viu, irmãos? Então, assim, mesmo com a minha experiência e com a sua experiência, esse é o detalhe importante. Porque essa mensagem ou essa reflexão não é somente para aquele homem natural, não. É para o homem espiritual também, que, por conta da sua corruptibilidade, ele quer comandar, ele quer dirigir a sua vida, ele quer tomar em suas mãos a responsabilidade das decisões, a responsabilidade sobre áreas da vida. E é aí que nós entramos em choque muitas vezes com essa realidade. Muitas vezes, em função disso que muitas vezes nós erramos o alvo, que nós, por conta de errar o alvo, nós sofremos as consequências desse erro. Mas que bom que nós também podemos compreender o amor de Deus. Compreender o amor de Deus, porque nós estamos falando do pecado. E Deus conhece a nossa natureza pecaminosa, sem dúvida nenhuma. Ele conhece a sua luta e a minha luta de manter o espírito com proeminência sobre a nossa carne. Ele sabe disso. O seu grande amor, que já nos foi presente, nos abordou quando nós não conhecíamos a Deus, ela já se apresentou graciosa, independente de eu querer ou não. Agora nós já conhecemos. Então esse amor, ele é mais evidente ainda, nós podemos compreender esse amor, não é? Então, do ponto de vista humano, a vida não tem sentido em si mesma. Essa vida só faz sentido quando nós entendemos esse grande amor, quando nós entendermos esse Deus nos amando como a palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso num ponto de vista de salvação. Isso do ponto de vista de salvação. Mas o nosso Deus, como diz Romanos no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. E em 1 João, no capítulo 4, versículo 9, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Então, veja que tudo isso vem nos fortalecendo quanto a essa realidade que faz parte de nós, essa realidade de nós ainda querermos assumir o controle de nossa vida, mas nós não conseguimos, da mesma maneira como nós não conseguimos abordar Deus e buscar sentido através das nossas forças. Se existe sentido na nossa vida, é porque esse sentido fez sentido porque Deus nos abordou, porque Deus nos entregou, se entregou por nós na pessoa de Jesus. E é aí que nós começamos a entender esse
plano maravilhoso em Cristo Jesus. Por isso é que Jesus é o centro da nossa vida, queridos. Jesus é o centro da nossa vida. Não tem outro assunto para falarmos nos nossos encontros. O assunto é Jesus. Não fora Cristo Jesus fazer essa ponte entre os nossos pecados e Deus, nós nunca poderíamos ter esperança alguma de reconciliação com Deus e continuaríamos sob a sua ira, como diz João no capítulo 3, versículo 36. Que a ira de Deus permanece a não ser que nós recebamos Jesus. Então, receber Jesus e viver Jesus, que já faz parte do discipulado, mas receber Jesus é esse nascedouro dessa experiência espiritual. Então isso é muito, muito importante. Jesus é vital para a nossa vida. Jesus é quem fez a ponte. É aquela ideia que nós sempre mostramos entre o patamar que o ser humano está e o patamar que Deus está. Existe um abismo que só pode ser ligado, esse patamar onde nós estamos por conta do pecado e a presença de Deus, só pode ser ligado por uma ponte, a cruz. É a cruz quem nos permite atravessar e nos religar com Deus. Essa é a visão de uma ponte, que é a única forma de atravessarmos de um lado para o outro. A cruz é a única forma de atravessarmos do mundo pecador ao mundo santo, do mundo em pecado e sob a ira de Deus para um mundo salvo, redimido por Jesus. Nós não podemos nos esquecer absolutamente disto. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele faz algumas menções, em 2 Coríntios ele faz algumas menções em relação a isso, como por exemplo, porque o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Isso é que vai nos mostrar como desdobrar, ou que desdobramentos existem a partir dessa experiência inicial. Então, essa experiência inicial, ela precisa ser compreendida como sendo na base de Jesus. É o que o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 10, nos diz. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se somos filhos de Deus hoje, é porque Deus se fez presente, colocou e se entregou através da pessoa de Jesus para que nós o recebêssemos gostoso no nosso coração. E abríssemos esse acesso, não nós abrindo acesso, mas o próprio Cristo abrindo o acesso do homem pecador a esse Deus Santo. Nós não podemos nos esquecer disso. Jesus é o único caminho. Diariamente nós precisamos pensar nisso. Jesus é o único caminho da nossa esperança. É o único caminho nos momentos de dificuldade que vivemos. Vivemos dificuldades no dia a dia? Sim. Vivemos as grandes expectativas do dia a dia? Sim. Falamos disso com frequência. Por que falamos com frequência? Porque é a nossa vida, porque é a nossa experiência. E a mensagem para o alento e para o consolo que Deus dá para essas contingências da vida é o Evangelho de Cristo, é a revelação de Deus, é esse Cristo amado que nos reconciliou com Ele. Muitas vezes nós perdemos a dimensão disso, não é mesmo, queridos? Por isso é que nesse momento eu quero dizer para você que nós podemos viver
uma dimensão espiritual perfeita com Cristo. Não sem lutas. Uma dimensão perfeita que eu quero dizer é uma dimensão efetuada por Deus, porque qualquer dimensão de ligação que possamos fazer em relação a buscar a Deus será imperfeita, mas a ligação perfeita é aquela que se dá em Jesus. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É uma realidade que nós podemos viver, experimentar, nós podemos e devemos experimentar essa realidade. Sem isso, nós não conseguiremos tocar a nossa vida. Sem isso, nós não conseguiremos alcançar objetivos. Sem isso, nós não conseguiremos ser usados para o testemunho. Testemunho falado, testemunho vivido. São as nossas vitórias e a nossa postura que vai fortalecer a nossa palavra. Se falamos tão somente, nós temos muita dificuldade de atingir, o ser humano, aquele que nos ouve, tem dificuldade de atingir o alvo. Ele só atinge o alvo quando as nossas palavras encontram consistência com a nossa vida, e aí a palavra de Deus vai começar a fazer sentido. É evidente que eu não estou tirando daí a plenitude do Espírito Santo na vida de quem nós comunicamos a palavra. Eu só estou dizendo que quando nós falamos e não fazemos, isso acaba sendo um ruído de comunicação do evangelho que pregamos. Queridos irmãos, essa experiência espiritual no seu nascedouro, ela é vital para nós nos conduzirmos na vida cristã. Nós nunca podemos nos esquecer disto. Da mesma maneira como você não pode se esquecer de que você nasceu por intermédio da sua mãe, do relacionamento da sua mãe com seu pai. Você não pode se esquecer o amor e o carinho que lhe foi dedicado, porque você e nós não conseguiríamos nos suprir, não fosse a nossa mãe, o nosso pai. Então, isso é que vai dar sustentação para o nosso relacionamento bom com eles. Isso é que vai fazer com que sejamos gratos aos nossos pais. É um exemplo. Da mesma forma, nós, ao vivermos a nossa vida cristã de maneira eficaz, como nós vamos ver aí na próxima quarta-feira em termos do discipulado, é importante nós voltarmos às nossas origens. Dessa feita, não origens humanas, mas origens espirituais. Quem nos fez nascer espiritualmente? Jesus. Não fora Jesus, nós nunca teríamos esse novo nascimento espiritual, seríamos pessoas naturais, irresponsáveis pelos nossos próprios pecados. A ira de Deus estaria sobre nós. Então, essa lembrança sempre vai fazer com que os nossos corações sejam gratos. Essa lembrança sempre vai fazer com que a nossa vida seja uma vida mais consagrada, uma vida mais focada no Evangelho de Jesus, sabendo buscar primeiro as coisas do seu reino e a sua justiça, e tendo a convicção de que todas as coisas que precisamos, as que necessitamos, as que precisamos, serão acrescentadas, sem dúvida alguma. Deus abençoe você, que essa alegria possamos viver, eu e você juntos, de sermos salvos por Cristo Jesus e experimentarmos e termos essa experiência espiritual inusitada e perfeita, porque foi planejada e executada
pelo nosso Deus. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar e agradecer ao nosso Deus por essa experiência que temos em Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos viver de maneira diferente. Viver a alegria da salvação, viver a alegria de termos uma experiência com o Senhor. Não uma experiência buscada por nós, mas uma experiência encontrada por nós no momento em que o Senhor nos ofereceu o seu Filho Jesus ali na cruz. Obrigado a Deus, obrigado porque o Senhor pela sua graça e a sua misericórdia, o Senhor nos encontrou e nos trouxe para junto do Senhor, fazendo com que essa experiência espiritual fosse real e desse o tom para toda a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos esquecer disto. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos esquecer dessa dimensão, dessa experiência espiritual no nosso nascedouro. Para que isso faça refletir numa boa experiência de discipulado ao lado de Cristo. É a nossa oração, em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos chegando no final deste nosso culto da quarta. Mas eu gostaria de
relembrar você do nosso encontro no próximo sábado às 18h30, encontro de famílias, encontro de casais, para esse tempo de comunhão. O objetivo é nós estarmos juntos um pouquinho mais. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos viver a experiência cristã de maneira conjunta. Juntos somos mais, sem dúvida nenhuma. Orando uns pelos outros, nos alegrando com uma mensagem, a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus como realidade da eficiência da nossa família, a eficiência da vida da nossa família. O melhor legado que podemos deixar para os nossos filhos é a experiência cristã que já temos. Como nós pudemos dizer agora há pouco e trabalhar agora há pouco. Então, próximo sábado, vamos estar juntos. Traga ali um salgadinho, traga ali um bolo, alguma coisa assim, só como pretexto, para que nós estejamos juntos ali um pouco. Então nós vamos ter esse momento primeiro, tá bom? Nós vamos ter esse momento de comunhão, vamos conversar, vamos aí compartilhar as nossas experiências, não é? E logo depois uma reflexão também rápida na palavra para consolidar tudo aquilo que nós temos conversado e que conversaremos ali na hora, ok? Então participe, convide pessoas, tá certo? Será feito num lugar bem amplo, ali no salão, ali daquele grande salão do Ministério Infantil, tá? Será um momento bastante gostoso. Participe, convide pessoas. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti coloque as suas mãos e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite. Bom descanso.